Glória a Deus pela presença, pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui. E eu estava pensando ali, eu fui ali no banheiro correndo, esse rapaz, eu tenho que aprender a amar meu pastor, viu? Porque o caba canta, o caba prega, o caba ministra, vem aqui, ore pelas crianças. Vontade de fazer xixi, meu Deus. Uma dor de barriga, Deus me defenderá. Isso é uma hora dessa, né? Porque, meu amigo, Deus te abençoe. Deus sustente as tuas entranhas, tudo, viu? Cada culto que Deus possa segurar. Mas, gente, feliz por estar nesse dia aqui. É domingo onde tantas e tantas pessoas aí estão curtindo o carnaval. Como a Vanessa falou, nós escolhemos ficar com a melhor parte. E aqui eu não estou para fazer nenhum juízo de valor, mas eu posso afirmar com certeza que não há nada melhor do que cultuar, do que louvar e do que aprender mais do nosso Deus. E eu tinha uma palavra no meu coração para poder falar. Eu até tinha conversado com a Alana de que essa próxima oportunidade que o pastor me der para falar vai ser para falar sobre isso. Aí quando vê a oportunidade, isso aí é de Deus. Aí 5 minutos depois o pastor manda o tema. Não tem nada a ver, né? Mas glória a Deus, ele me deixou à vontade. Mas glória a Deus que eu estudei sobre esse tema para trazer a vocês. Para mim, era algo mais profundo que eu precisava experimentar, né? Estudando a palavra para trazer isso a vocês. Mas eu estou aqui totalmente na dependência do Senhor. Que tudo aquilo que acontecer aqui, que tudo aquilo que for falado, que tudo aquilo que for ministrado venha tão somente do trono do Senhor e que eu seja um canal sem interferências daquilo que Ele quer falar para o nosso coração. E que Ele possa falar com vocês assim como Ele falou comigo, né, para poder trazer essa palavra a vocês. Inclusive falou comigo hoje de manhã. Hoje de manhã eu fui rever a mensagem e é incrível como o Senhor vai falando. E em oração, eu orando por esse culto, orando por esse momento, e o Senhor vai trazendo na minha mente tantas e tantas outras coisas para acrescentar. E assim eu fiz. Amém. O tema de hoje é Pedras Vivas. E é baseado no texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 ao 6. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Glória a Deus por essa mensagem. Quando eu comecei a ler, algumas coisas foram necessárias para que eu tivesse a compreensão. E uma dessas coisas era o que era a questão da pedra angular. O que é a pedra angular que tanto se fala, né? Olhando ali para o Luciano, nosso construtor, mas se tiver na internet ou alguém que escute depois dessa mensagem, que seja arquiteto ou engenheiro, certamente já tem um pouco desse conceito. Mas eu queria trazer ao nosso entendimento alguns termos que esses versículos vêm trazendo. E aí, vamos lá. Jesus é a pedra angular, mas o que é a pedra angular? Então, como todo bom pesquisador, eu dei um Google, e no Google ele me trouxe duas perspectivas da pedra angular. Ele me trouxe a perspectiva no sentido literal e a perspectiva no sentido figurado. No sentido literal, pedra angular é a pedra que liga duas paredes formando uma esquina. Pedra ou viga fundamental de um edifício. Pedra que serve de remate a um arco ou abóbada. É o primeiro bloco de pedra ou alvenaria em cima de uma fundação de uma construção. Há também o sentido figurado do que é pedra angular. É o fundamento de uma teoria ou investigação. É a base ou fundamento de qualquer coisa. E aí sim, quando eu comecei a entender o que é pedra angular, eu entendi o porquê que o Senhor Jesus tem essa alcunha de pedra angular. Porque Cristo é a base, Cristo é o fundamento e Cristo é o elo. E é sobre essa rocha
que Deus Pai vai edificar a sua igreja, assim como diz a sua palavra. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. E ainda dentro desse contexto de pedras, né, de pedras vivas, a palavra ela é muito interessante porque ela nos dá uma ideia de processo, uma ideia de transformação. Porque ela diz que à medida que eu vou me aproximando da pedra angular, eu vou me transformando numa pedra viva. Pedra viva é essa que nós vamos estudar aqui hoje. Nós vamos falar da finalidade dessa pedra viva. Não é uma pedra viva por pedra viva. É uma pedra viva com propósito. É uma pedra viva com finalidade. Esses versículos eles mostram que essa aproximação nos transforma e nos leva a ser como Cristo, pedra viva, mostrando que essa transformação é um processo. Uma outra definição que eu queria entender era a definição de casa espiritual. E casa espiritual é onde o Espírito habita, é onde o Senhor habita. No Antigo Testamento, esse local onde o Senhor habitava, que era o tabernáculo, ele era um local santo, como ainda hoje é, né? O local onde o Senhor habita é um local santo. Lá havia os sacerdotes que levavam os sacrifícios do povo para poder justificar o pecado do povo, expiar o pecado do povo. E naquele tempo, o sacerdote ele era o único que poderia entrar nesse templo onde o Senhor habitava. Qualquer outra pessoa que entrasse nesse templo era fulminado, né? E o próprio sacerdote ele tinha todo um ritual para poder entrar, tanto que ele entrava no tabernáculo com uma corda amarrada no pé, porque se acontecesse qualquer coisa lá dentro, o pessoal puxava ele pela corda, né? Sendo que hoje nós bem sabemos que a partir de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus, com o fato de nós passarmos a ser não mais o tabernáculo físico, mas nós, como seres humanos, passarmos a ser templo e morada do Espírito Santo, no momento em que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo ele passa a fazer morada no nosso coração. E nós nos abrimos para ser casa do Espírito Santo. Cada um de nós. Então, essa casa espiritual, ela me dá inicialmente uma perspectiva individual. Cada um de nós aqui, aceitando Jesus como único e Senhor Salvador da sua vida, passamos a ser morada e templo do Espírito Santo. Até aí, tudo bem. Continuando. Então, essa ideia de casa espiritual do versículo é sobre o indivíduo. Porém, essa ideia de casa espiritual, nós veremos mais na frente, ela também nos dá a ideia de igreja. Porque se nós somos templo e morada do Espírito, e somos um povo a qual temos um Deus, e quem nos une é o Espírito Santo, então eu sou templo e morada, nós, cada um, vocês são templo e morada, e nós somos templo e morada, mas nós juntos formamos a igreja do Senhor. Então, em última instância, também, quando eu falo em casa espiritual, eu olho para mim como indivíduo, mas eu também preciso olhar para essa ideia do coletivo, essa ideia de igreja de Jesus, que tem que ser preparada, tem que ser adornada, santificada por encontro com o Cordeiro. Igreja essa, que não é um local, não é um negócio, não é um empreendimento, mas é um organismo vivo, individual e coletivo. Igreja que é noiva de Cristo, como eu falei, adornada e santificada para Ele. Então, nós entendemos que nós nos tornamos pedras vivas a partir do momento que nós nos aproximamos dele, e que a casa espiritual a qual nós somos é essa casa espiritual que será construída por essas casas vivas, porque somos nós, mas também é a igreja de Jesus. Então, nesse versículo, o Senhor nos chama a nos transformarmos em pedras vivas, para que algo dentro de nós seja construído, mas para a igreja de Cristo também ser construída através dessas pedras vivas. E aí, eu vou ler aqui o que eu coloquei, eu vou dar duas perspectivas dessa pedra viva que nós deveríamos nos tornar para cumprir esse papel na construção individual e na construção coletiva, que é a igreja. A primeira perspectiva é a perspectiva individual, de pedra única. E essa perspectiva, quando eu estava lendo a palavra e tentando entender, ela me dava a ideia de preparação. Como pedras que são usadas em uma construção, nós precisamos ser moldados, ajustados, quebrados como indivíduos. E todas essas palavras, elas me levam a uma palavra só,
que é aperfeiçoamento. Então, como indivíduo, eu me torno pedra viva a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, mas a partir daí eu preciso passar por um processo onde eu preciso me ajustar àquilo que Ele quer para mim. E esse ajustamento e esse ajuste é um aperfeiçoamento porque é feito em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, 3 e 4, ele diz assim: não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. Essa preparação, como indivíduos, ela nos chama a um processo de santificação, um processo de crescimento espiritual, a um processo de exercício das nossas disciplinas espirituais, a fim de nós termos um relacionamento íntimo com o construtor, que é Deus. Então, ser casa espiritual, ser pedra viva, sem passar por esse processo, não adianta. Quem não precisa ser construtor, mas se você quer construir alguma coisa e tem uma peça, que essa peça ela não se encaixa em canto nenhum, o que é que você faz com ela? Mas ainda bem que nós não somos o construtor. Ainda bem que o Senhor não nos descarta. Ainda bem que o Senhor não nos joga fora. Antes, Ele derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida. Ele envia o Santo Espírito para nos guiar, para nos confrontar, para nos mostrar o caminho, para nos ajudar no momento da tentação, no momento da tribulação. Aqui é sobre aquilo que você faz para crescer em Deus, sobre aquilo que acontece com você, sobre a forma como você encara o que acontece com você, que vai lhe amadurecendo em Cristo Jesus. A segunda perspectiva agora que eu quero falar é sobre a perspectiva coletiva. E aqui já não é mais sobre aperfeiçoamento que eu quero falar. A palavra que me veio à cabeça quando eu olhei para a perspectiva coletiva de sermos pedra viva é a finalidade. Antes, era aquilo que você faz para crescer em Deus. É aquilo, o processo de aperfeiçoamento que você precisa passar para que você se aproxime do Senhor. Já no plano coletivo, é aquilo que você faz enquanto cresce em Deus. É como você se comporta diante daquilo que o Senhor quer que você faça enquanto você está nesse processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de poda, seja lá quais forem as palavras que vocês queiram usar para isso, mas enquanto nós passamos por esse processo, essa ideia do coletivo de pedra viva, ele fala sobre o que nós fazemos enquanto crescemos em Deus, sobre seus relacionamentos e seus frutos, e sobre o seu encaixe nessa construção viva. A igreja na qual nós somos pedras dessa construção é um dos instrumentos de santificação que o Senhor usa para nos aperfeiçoar. É nela que nós aprendemos a ouvir, exortar e sermos exortados, edificar e sermos edificados, suportar e sermos suportados. É por meio dela que aprendemos a perder, a perdoar e a sofrer o dano. Em Provérbios 27, 17, ele diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, mostrando a importância da igreja, dos irmãos, no nosso crescimento. É por isso que existe uma falsa interpretação, uma falsa conclusão do que é viver igreja e do que é ser igreja, né? Existem, infelizmente, muitas pessoas que, talvez por terem sido magoados pela igreja, pelas pessoas que fazem a igreja, sim, porque ela é imperfeita, passando por esse processo de adorno, passando por esse processo de poda, para que apenas naquele grande dia nós estejamos preparados como igreja para ir ao encontro do Cordeiro. Mas são pessoas que, infelizmente, ao passar por esse tipo de frustração, ao passar por esse tipo de problema, de alguma maneira decidiram viver distantes e entenderam que a palavra de Deus e o relacionamento íntimo com Deus ali no secreto basta. E aí eu preciso discordar disso, porque em um ambiente onde você está ali sozinho, ainda assim,
que eu não possa limitar o agir do Senhor na sua transformação, eu não posso limitar o agir do Senhor sobre aquilo que Ele quer fazer sobre você, não há como também eu deixar de lado o poder que a igreja tem instituído pelo Senhor nesse processo de transformação. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, é nela que nós aprendemos a exortar e ser exortado. É nela que nós aprendemos a edificar e sermos edificados, suportar e sermos suportados. E é por meio dela que nós aprendemos a perdoar, a perder e a sofrer o dano. Sozinho, no nosso secreto, como eu posso vivenciar isso? Como eu posso experimentar isso? Como eu posso dizer, o meu termômetro? A igreja, assim como... Por isso que o casamento é como se fosse uma simulação, né? Como se fosse um resumo do nosso relacionamento de Cristo com a igreja, né? Assim como nós precisamos estar dentro da igreja, passando por isso, entendendo que a igreja é sim um instrumento de santificação, da mesma forma é o nosso casamento. A pessoa que mais me santifica é a minha esposa. E ela sabe. E eu acredito também que a pessoa que mais santifica a minha esposa sou eu. É porque, através do meu casamento, eu preciso exercer o perdão, eu preciso exercer o suporte, eu preciso exercer a minha atenção, eu preciso exercer tantas características que sozinho eu não conseguiria exercer. Afinal, uma pedra sozinha, ela não é uma edificação. Ela é uma pedra. Tem sua importância, ela tem o seu valor, mas ela é uma pedra. É por meio dela, da igreja, que nós também vivemos a mutualidade. Ela nos santifica e nos permite viver a mutualidade. E aqui vai alguns versículos sobre essa mutualidade que a igreja nos leva a viver. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Ajudem uns aos outros, animem e ajudem uns aos outros como você tem feito até agora. Sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos. Amados, amemos uns aos outros. Ora, Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E é nesse ambiente que o Senhor vai santificando, preparando e adornando a sua noiva. E aqui vem outra coisa que o Senhor me trouxe hoje pela manhã. Não cabe ao cristão viver como se não existisse outro. Viver como se a repercussão no outro fosse algo irrisório e sem valor. É por isso que nós não podemos usar a nossa liberdade para ferir um ao outro, ainda que a atitude não fira a nossa consciência. E isso é aprender a sofrer o dano uns pelos outros. E isso é aprender a ser moldado por Cristo Jesus como pedra, o indivíduo coletivo, para que a gente possa se encaixar nessa grande edificação que é a igreja do Senhor Jesus. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e você assim para o resto da vida. E uma vez, eu lembro bem, eu estava na casa do Carlos, e essa frase foi dita lá. Se algum outro pensador trouxe, mas essa frase foi emanada lá na casa lá do meu amigo Carlos, e a gente concluiu que o limite da nossa liberdade ela é o amor. E a igreja, como edificação do Senhor Jesus, na qual nós somos pedras, ela nos ensina isso. Eu sou livre para fazer todas as coisas. E ainda que a minha liberdade não fira a minha consciência naquilo que eu faço, se a minha liberdade fere o Carlos, por amor a ele eu não devo fazer. A liberdade que Cristo nos entregou, ela tem como limite o amor que nós temos ao outro irmão. Assim como uma pedra, para se encaixar com outra pedra numa construção, ela precisa ter minimamente relação com a outra, assim também nós, como pedras vivas, para nos ajustarmos à igreja do Senhor Jesus, nós precisamos sim passar por esse processo onde nós entendemos que a nossa liberdade, em Cristo Jesus mesmo, ela termina, ela é limitada pelo amor que eu preciso ter ao outro. Amor esse que não é condicional e que não é opcional. O próprio Carlos trouxe ainda em 1 Pedro, falando sobre o quanto nós devemos bem dizer, ainda assim, aquelas pessoas que de alguma maneira possam
trazer algum mal. Bem dizer, o nosso inimigo. Ou seja, a relação que eu devo ter com o meu irmão e o amor que eu tenho que ter com ele para nós sermos igreja, ela transcende esse sentimento que muitas vezes queremos ter dentro da igreja e que infelizmente cresce, divide o povo do Senhor quando um irmão acaba tentando contra a vida do outro, falando mal, enfim. Então essa liberdade, ela precisa ter esse limite. E aí, quando eu terminei esse aqui o Senhor me deu em oração, eu falei, Senhor, eu estou na metade dos versículos que eu queria levar e quanta coisa preciosa o Senhor já me falou, né? Como eu devo ser como indivíduo, como eu devo ser no coletivo, falou sobre o meu casamento, falou sobre como eu devo me comportar diante da fragilidade do outro, entendendo que a minha liberdade não pode atingir a fragilidade do meu irmão. E se eu parasse por aqui, já seria maravilhoso. Mas essa palavra, além disso tudo, como eu já disse antes, ela nos chama para esse relacionamento com Deus. Um relacionamento que transforma, que dá direcionamento e que dá finalidade. Somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Outro ponto da passagem, nós somos sacerdotes santos, somos sacerdotes reais. E quem lembra da função do sacerdote que eu falei aqui? É entregar o sacrifício. E hoje, nós como sacerdócios santos ainda temos sim sacrifícios para entregar. Sendo que esses sacrifícios, eles não são mais animais, eles não dependem mais do sangue derramado. Hoje, os sacrifícios que nós temos que entregar são os sacrifícios espirituais. E aqui vem um último ponto aqui dessa palavra, que eu queria me debruçar há mais tempo, é sobre esses sacrifícios espirituais. Isso falou muito ao meu coração, porque eu já li essa palavra, mas nunca tinha estudado dessa forma. E eu passava sobre sacrifícios espirituais, mas nunca fui pesquisar na própria palavra quais eram esses sacrifícios que o Senhor pedia para que eu, como sacerdote, levasse até o local santo o meu coração e entregasse para Ele como oferta. E foi muito precioso para mim. O que são os sacrifícios espirituais que agradam a Deus? Eu tirei essa frase aqui, onde eu li, e tinha assim: entre os sacrifícios espirituais, o primeiro lugar pertence à oferta geral de nós mesmos, pois nunca poderemos oferecer nada a Deus até que nós tenhamos nos oferecido a Ele em sacrifício. E aqui vem um versículo que confirma isso. Salmos 51, 17 e 19. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, só então, terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos. E sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. E aí o primeiro ponto sobre a conversa em relação a sacrifícios espirituais é exatamente a motivação pelo qual nós fazemos esse sacrifício. Eu estava aqui conversando com o Igor e falando sobre a questão da religiosidade e daquilo que realmente o Senhor quer de nós. Se eu começo a entregar aquilo que eu entendo como sacrifício espiritual, sem antes entregar a minha própria vida e o meu coração, não passa de religiosidade e não passa de um rito. E o Senhor não recebe. Não adianta a gente ajustar a estrutura, não adianta a gente louvar, a gente tocar, não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente dizimar, se o nosso coração, antes de qualquer coisa, ele não esteja diante do altar do Senhor. E aqui vai um testemunho da minha conversão. Quando eu decidi ir para a igreja evangélica visitar, o meu pai e a minha mãe, eles ficaram bastante consternados, né? A minha família, católicos assim, inveterados, e eu era um religioso, enfim, eu ia para algumas atividades lá, e quando eu falei que eu queria conhecer, e fui tocado pelo Espírito Santo num momento lá no aniversário da minha avó,
eles ficaram muito tristes e assustados, porque eles não sabiam que viriam. E a primeira coisa que eles tocaram foi exatamente nessa questão da oferta. E ela disse assim: mas meu filho, você vai para lá, eles vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, você vai querer dar tudo que você tem. E eu disse assim: não, mãe, mas espera aí, deixa eu ir lá conhecer, deixa eu provar. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o pastor falou no momento da oferta foi: se você não trouxe nada no seu bolso, se você não trouxe nada para oferecer aqui, fisicamente, lembre que o mais precioso você carrega em qualquer local, que é o seu coração. E muitas pessoas chegavam lá no gasofilácio, pegavam assim a mão no coração e colocavam lá, e eu achei aquilo tão, tão maravilhoso, porque aquilo mexeu demais comigo, porque da parte do culto era a parte que mais eu ia prestar atenção. Porque era a parte que meus pais haviam, preste atenção, nessa hora aí vão mexer na sua cabeça. Cara, e eles me mostraram ali que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Ele não depende do meu dinheiro, Ele não depende do que eu tenho, mas Ele tem prazer no meu coração. Quando eu oferto algo ao Senhor, não é por Ele, é para mim. É para eu mostrar que aquilo que eu estou ofertando não me domina e que o Senhor é mais importante do que Ele. Não é porque Ele precisa de mim. Porque a igreja do Senhor ela vai prevalecer, irmão, ainda que não haja um centavo na conta da igreja. Porque a igreja somos nós. A não ser que a gente exista aqui. A igreja somos nós, instituídas pelo Senhor, e sim, mais uma vez, estamos sendo adornados, preparados, porque um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Então, a despeito de estrutura, a despeito desse novo local que nós vamos, a despeito da geografia, a igreja do Senhor ela vai prevalecer, porque o Senhor, Ele não precisa daquilo que nós temos para dar. E aí, eu coloquei aqui, que eu estava orando essa manhã, e me falou exatamente sobre essa parte específica. E aí, novamente, o louvor, a adoração, as ofertas, o dízimo, a caridade. Se o meu interior ele não for santificado, nada disso que eu vou oferecer vai ter sentido, porque eu vou começar a entregar isso no altar do Senhor com a motivação errada. Então, eu fazer um bom som não é porque eu quero adorar o Senhor. Eu fazer um bom som é porque eu quero me promover, porque eu quero dizer que eu sei tocar. E aí eu posso tirar desse exemplo vários outros exemplos. Se eu não estiver com o meu coração inicialmente do Senhor, é melhor que você não faça, porque você vai correr o risco de estar fazendo pela motivação errada. Isso faz parte, gente, do nosso culto racional, da nossa autoavaliação. Como eu estou em Cristo? Como o meu coração está derramado em Cristo? Tem tido uma polêmica muito pertinente em relação àquela música, é ele, acho que é do F. Hope, né? Se não for, me perdoe aí o autor da música. Mas eu escutei através do F. Hope, e que ele fala que nós estamos gastando a nossa vida por Deus, por Jesus, e que tudo é dele, tudo é por ele, e que vamos cantar aqui. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E aí, quando eu fui entender, eu vi só a frase lá, eu disse: rapaz, o que é que tem de errado nessa música? Eu acho ela tão linda. Aí o que tem de errado é quem canta. O cara foi dizer assim: meu irmão, você que canta essa música, já parou para pensar naquilo que você está proferindo? É verdade mesmo que você está gastando sua vida pelo Senhor? É verdade mesmo que você é capaz de abrir mão de algumas coisas pelo Senhor? Isso foi ministrando no meu coração. E aí, Guilherme, tu é capaz de deixar alguma coisa do teu trabalho para tu se dedicar mais na obra do Senhor? Tu é capaz de deixar tempo do teu dia para que você possa viver um tempo de secreto com o Senhor, de maior qualidade, lendo a palavra com calma, ministrando, degustando a palavra do Senhor? E aí, você está cantando essa música, mas aí, você está vivendo a música? Isso é um culto racional que eu preciso fazer, porque senão nada do que eu faço aqui, gente, vai ser mecânico ali para mim, e o Senhor não vai receber. É fogo estranho, como diriam os crentes das antigas aí, né, Luciano? É fogo estranho, né, irmão? Tem um outro versículo que mostra o quanto é importante nós termos o nosso coração alinhado com o Senhor antes de fazermos qualquer coisa para Ele. Em Mateus 5, 23, 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali,
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Se você fizer, irmão, se você trocar a ordem das coisas, ou se você só entregar, vai ser algo para massagear o seu ego, vai ser algo para que você pense que cumprindo um ritual, você vai ter o favor do Senhor. E aí, misericórdia da sua vida e misericórdia da minha vida. Então, uma vez com esse coração contrito e quebrantado, uma vez fazendo esse nosso culto racional, o Senhor vai sim se agradar daquilo que nós vamos oferecer como sacrifício de justiça, que são os sacrifícios espirituais. Porque o Senhor se preocupa antes com o que somos, para então receber aquilo que nós temos. O primeiro sacrifício que o Senhor me mostrou na palavra foi o louvor e a adoração. Em Hebreus 13:15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, aqui, confirmando tudo aquilo que a gente já falou, eu não vou me repetir aqui, né? Tudo aquilo que nós cantamos só realmente vai fazer sentido se nós venhamos a viver aquilo que nós queremos cantar. Ainda que talvez você não consiga, mas tenha pelo menos no coração de viver. Tinha uma música para mim que era muito difícil de eu conseguir cantar no culto, que era aquela assim, que fala que eu vou ser um adorador em qualquer circunstância, né? Que eu quero adorar o Senhor em toda circunstância. Se alguém lembrar dessa música, pode levantar a voz aí para... Alguém lembra dessa música? O Dênio aí que é cantor? Tem essa música, eu vou botar, nem que eu bote depois no grupo, viu? Mas aos poucos o Senhor veio me destravando para cantar essa música, porque era uma música que confrontava muito o meu coração. Será mesmo que eu vou conseguir adorar e louvar o Senhor em qualquer circunstância? Será mesmo que eu vou conseguir adorar o Senhor quando a minha saúde estiver ruim, quando a minha casa não estiver em ordem, quando o meu casamento não estiver em ordem, quando eu estiver no sofrimento, quando vier o dia mau sobre mim ou sobre a minha família? Se um dia o dia mau chegar sobre as minhas filhas, será que eu vou conseguir levantar a minha voz em oração? Será que eu vou conseguir levantar um clamor? Será que eu vou conseguir engrandecer o nome do Senhor Jesus? Eu, como Jó, será que eu sustentaria o que Jó sustentou? Então, fica essa reflexão. Porque, embora pareça ser muito difícil, quando a gente entende que o Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar nessa adaptação, nos guiar nesse processo, a gente precisa tomar posse disso, entender que nós temos um ajudador poderoso nesse processo, em que a gente derrama o nosso coração e que a gente verdadeiramente entrega ao Senhor tudo aquilo que nós somos e fazemos dele a nossa fonte de felicidade, como o Carlos aqui falou. Uma paz e uma felicidade que é a despeito das circunstâncias, ela vem diretamente do trono do Senhor. Eu quero experimentar isso. E o Senhor sonda e sabe do meu coração o quanto eu peço nas minhas orações para viver o mais profundo nesse sentido de dizer assim: Senhor, realmente nada vai me abalar, porque eu estou firmado naquele que é inabalável. Nenhuma luta vai me abalar, porque eu estou firmado naquele que jamais perdeu uma batalha. O primeiro é louvor e adoração. O segundo sacrifício espiritual é o nosso corpo e tudo aquilo que ele pode produzir. E aqui entendam dons e talentos. Em Romanos 12:1, diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí eu fui pesquisar e ver o que é que significa esse sacrifício do nosso corpo, porque o sacrifício o Senhor já fez por nós. Então aqui ele não está falando sobre a automutilação ou algo do tipo. Então o que é esse sacrifício no corpo? E aí vem uma frase de João Crisóstomo, e aí eu vou ficar devendo a história dele aqui, mas o que ele falou era o bastante que eu precisava para trazer aqui para vocês. Ele dizia assim,
que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício, que a língua não profira nenhuma vileza, e isso será uma oferta, que as mãos não operem o que é pecaminoso, e isso equivale a um holocausto. Mais do que isso, devemos nos esforçar arduamente em favor do bem, as mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos prontos para dar atenção a Deus. E aí, quando eu li isso aqui, eu entendi o que é o sacrifício do corpo que o Senhor espera de mim, para que eu possa entregar para Ele isso como um sacrifício que chegue até Ele com um aroma agradável. Eu vou repetir. Que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza, e isso será uma oferta, que as mãos não operem o que é pecaminoso, e isso equivale a um holocausto. Mais do que isso, devemos nos esforçar arduamente em favor do bem, as mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos prontos para dar atenção a Deus. Um outro sacrifício é a cooperação no reino com aquilo que temos. E aqui a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria trazer dentro da palavra um versículo que corrobora. Em Filipenses 4, do 18 ao 19, Paulo aqui estava falando sobre os cristãos da Macedônia que tinham entregue, mesmo passando por dificuldades, eles entregaram ofertas generosas para a obra missionária de Paulo. E aqui ele fala: recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E quando a gente lê esse versículo, a gente entende que cooperar no reino com aquilo que nós temos, e leia-se aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos entregou, para que nós não venhamos a tomar posse daquilo que não é nosso. Aqui nós não estamos somente exercendo uma tarefa sacerdotal de entregar um sacrifício, mas a palavra de Deus nos garante também a promessa de que Deus nos suprirá em todas as nossas necessidades. Em nenhum outro sacrifício eu entendi e eu li esse contraponto do Senhor. E não é que Deus não possa dar um contraponto diante do nosso louvor e da nossa adoração, diante daquilo que nós entregamos no nosso corpo para Ele, mas de fato, na palavra onde eu achei, o único em que a gente via esse contraponto era a respeito daquilo que nós temos. O Senhor garante a nós que Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E eu parei para pensar por que é que só nesse ele traz esse contraponto, ele traz exatamente essa promessa, né? É porque na palavra de Deus está recheado de coisas em que o Senhor fez para o seu povo. E aquilo que Ele deu para esse povo se transformou em maldição, porque as pessoas decidiram adorar muito mais a bênção do que o Deus da bênção. E eu entendo que parar nesse ponto e chamar a atenção para isso é para que nós venhamos a entender essas distrações que o inimigo causa, que o inimigo traz para a nossa vida. Porque muitas vezes usufruir daquilo que Deus entregou na nossa vida não é pecado. Se Deus me entregou algo, Ele queria que eu vivenciasse aquilo, Ele queria que eu experimentasse aquilo, Ele queria que eu participasse daquilo. E isso é bênção, porque Ele me entregou. Mas a partir do momento que isso passa a ser mais importante do que Ele é para a minha vida, isso passa a ser uma distração. E essa distração, ela me desvia do caminho. E um grande exemplo que eu posso fazer para a minha vida, por exemplo, é o meu casamento. E eu já disse para minha esposa: amor, eu sei que enquanto a minha felicidade ela não estiver totalmente firmada no Senhor,
algumas coisas que nós vivemos como casal, eles não vão cessar. Porque o Senhor sabe que a partir do momento que isso cessar, o meu casamento ele vai estar num trono de graça e de glória maior do que aquele que eu vou colocar Jesus. E aí está errado. E aí o meu casamento, que era para ser uma bênção e um instrumento de santificação na minha vida e para a vida da minha esposa, passa a ser uma distração do inimigo para me tirar do foco que é Jesus. E aí você pode colocar na sua vida várias outras coisas. É o seu trabalho, é um bem, é um relacionamento qualquer, não necessariamente de marido e mulher. O que é que talvez o próprio Senhor tenha nos dado e que nós usamos essas coisas para sair do foco. E pior, justificando a saída do foco pelo fato de dizer que aquilo foi o próprio Deus que nos entregou. Assim aconteceu com o próprio Deus de Israel, com o próprio povo de Israel, né? Quantas e quantas vezes o Senhor livrou aquele povo e o Senhor deu àquele povo condições de viver dignamente, e quando menos se apercebia, aquele povo estava adorando outros deuses, aquele povo deixava de fazer aquilo que deveria fazer para o Senhor, e isso entristecia o coração de Deus. E quando eu só troco o nome, em vez de eu falar povo de Israel, eu falo Guilherme, eu vejo o quanto eu sou parecido com esse povo. E aí toda a revolta que eu tenho com o povo de Israel, quando foi lá no deserto e foi sustentado, e a coluna de fogo era sobre eles quando eles estavam com frio, e a nuvem era sobre eles quando estava com calor, e as roupas e as chinelas não ficavam pequenas enquanto eles caminhavam no deserto, as roupas não se perdiam, e quando eles estavam com fome, caía comida, e eles ainda tiveram a audácia de enjoar da comida, e Deus deu outro tipo de comida para eles, e aí depois de tudo isso, eles decidiram adorar um bezerro de ouro. Né? Então, é um sacrifício espiritual que falou muito ao meu coração. Um outro sacrifício espiritual também que falou comigo, gente, aqui é aquela coisa, né? Eu não sou pregador de ofício, então aquilo que o Senhor fala comigo eu vou despejando aqui. E uma das coisas que o Senhor falou comigo foi sobre a gratidão. Quem me conhece sabe que eu luto contra o criticismo, aí o Elano aí desde a época de PG, sabe que eu tenho essa dificuldade, a minha esposa, então nem se fala. E a gratidão é sim um sacrifício espiritual. Em Salmos 50, 23, ele diz assim: aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. E aqui eu vou falar não como alguém que exerce isso, mas como alguém que caiu do cavalo quando leu sobre gratidão como uma oferta espiritual. Eu sou alguém que diariamente pede a Deus para me livrar do criticismo. Pensar que cada crítica e cada murmuração é um sinal que eu dou para Deus, afirmando de que aquilo que Ele me deu é inferior àquilo que eu poderia entregar a mim mesmo. É uma forma de eu dizer para Deus assim: ó, Senhor, se eu estivesse no teu lugar, isso aqui era muito melhor. Se fosse o Senhor que me deu, eu estou reclamando, o que é que eu estou querendo dizer? E isso é uma das armas mais poderosas do inimigo. É colocar a ideia de que nós podemos fazer melhor do que ele. Sabe quem foi o primeiro que teve essa ideia? Que poderia fazer melhor do que Deus e queria tomar o lugar do Senhor? Satanás. Que o Senhor nos livre da ingratidão, da murmuração e do criticismo. E aqui não é um chamado à mediocridade, como se nós não pudéssemos almejar algo melhor em Deus. Mas é um chamado à celebração daquilo que Ele já nos deu. E uma vez eu escutei uma frase que isso vai ecoando no meu coração e que eu preciso viver isso. Nós esquecemos o valor das coisas que nós não celebramos. Nós esquecemos o valor daquilo que nós não somos gratos. E eu não quero esquecer o valor de tanta coisa que o Senhor fez chegar até a minha vida, porque eu, na minha limitação, na minha insuficiência, na minha mente turva pelo pecado e pela carne, acho que posso fazer melhor do que aquilo que o Senhor fez para mim.
Isso é um processo, gente. Pelo menos para mim, eu não sei como é para vocês. Mas quando eu li que esse sacrifício eu estava negligenciando ao Senhor, isso para mim foi muito forte. Mais uma vez, aqui não é como alguém que pratica isso, mas como alguém que caiu do cavalo, assim como Saulo caiu do cavalo, né, caiu em si. Eu preciso vivenciar isso na minha casa, na minha família, com a minha esposa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, com a minha célula, com a minha liderança. Um outro sacrifício espiritual é a partilha e o fazer o bem. Em Hebreus 13:16 diz assim: não se esqueçam de o fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. E isso é incondicional, fazer o bem e partilhar. Isso deve ser oferecido ao Senhor, ainda que nós soframos o dano e ainda que não faça sentido. É isso que o Senhor espera de nós. Em 1 Pedro 3, do 13 ao 14, do 17 ao 18, diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O maior exemplo de que nós devemos exercer isso, ainda que nós não enxergamos no outro algo que mereça o meu sacrifício, que mereça o meu ato de bondade, ou que mereça a minha partilha. Quando eu olho para Jesus e olho para a minha vida, eu me pergunto o que eu tinha para que o Senhor se aproximasse de mim, para que o Senhor me escolhesse, para que o Senhor me transportasse do reino das trevas e me transportasse para o reino do Filho do seu amor, para que Ele fizesse em mim templo e morada do Espírito Santo, para que Ele me conduzisse, para que Ele me entregasse tantas bênçãos na minha vida. Quem sou eu? Quem era eu? Hoje eu sei quem eu sou, justificado no Senhor, e sei o valor que eu tenho, não por aquilo que sou, nem pelo que tenho, mas por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Mas quando Ele me pegou lá no lamaçal de pecado, onde eu nem tinha, onde na verdade eu cultuava outros deuses, Ele, sem olhar para aquilo que eu podia oferecer, Ele ainda assim se entregou por mim. E eu gosto muito de dizer que lá na cruz, quando Ele falou está consumado, ainda que Ele tivesse, como Deus, tivesse a capacidade de olhar o futuro e saber quantas vezes eu diria não para Ele, eu voltaria minhas costas para Ele, eu escolheria outras coisas à presença dEle, eu escolheria a bênção ao invés do abençoador, ainda assim Ele morreu na cruz por mim, como quem diz assim, mas vai valer a pena. E aí isso me constrange, porque no mesmo versículo em que o Senhor manda eu fazer isso, e diz que é um sacrifício de justiça, é um sacrifício espiritual, Ele coloca logo embaixo, antes que a gente possa levantar a voz questionando qualquer coisa, Ele coloca logo o exemplo de Jesus, para que tudo caia por terra, para que não haja o mais. Ah, mas eu vou fazer isso por essa pessoa? Ah, mas eu vou fazer... meu irmão. É aquilo que nós precisamos exercer em Cristo Jesus. Você pode querer exercer sozinho, ser um religioso, e isso de alguma maneira não ter o aroma suave que deveria ter, ou você pode convidar Jesus, o Espírito Santo, para fazer parte desse processo e lhe ajudar nisso tudo. Eu glorifico a Deus pela vida do Luciano, pela vida do Pedro, que naquele dia falaram ao meu coração a respeito de um perdão que eu precisava liberar dentro da minha família. Você lembra desse dia, né, Luciano? E eu pude declarar na casa dos meus pais o perdão que eu precisava dar à minha família, à minha mãe. E é um processo que eu tenho vivido até lá. Mas naquele dia eu pedi perdão e eu declarei no reino espiritual, não por mim e não por aquilo que eu sou,
mas pelo Espírito Santo que vive em mim e a autoridade que Ele me deu, eu declarei que toda a maldição que havia sobre a minha família, sobre o passado da minha família, sobre naquilo que a minha família foi envolvida espiritualmente, ela parava ali. E ela não ia passar para as próximas gerações, ela não ia passar para o meu casamento, ela não ia passar para as minhas filhas. Isso foi para mim libertador. E, gente, esse era o último sacrifício espiritual que eu trouxe para vocês. Só recapitulando. Partilhar e fazer o bem, gratidão, cooperação no reino com aquilo que temos, o sacrifício do nosso corpo e com tudo aquilo que ele pode produzir, louvor e adoração. E, obviamente, antes de tudo isso, a nossa vida entregue ao Senhor, o nosso coração contrito e quebrantado, para que todas essas outras coisas possam fazer sentido. E aí fica a pergunta, né? Como a gente tem se posicionado no reino? Primeiro, como eu tenho me posicionado como pedra viva individualmente? Como eu tenho ansiado, como eu tenho aceitado viver esse processo de molde, esse processo de poda, esse processo de ajuste que o Senhor quer fazer na minha vida, para que eu possa verdadeiramente ser uma pedra viva que Ele possa olhar e possa contar comigo na construção dessa casa espiritual, que no coletivo é a igreja do Senhor. A primeira pergunta é isso: como tem sido a minha vida? Como tem sido esse processo que eu tenho vivido? Será que eu tenho me revoltado? Será que eu tenho estancado aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida? Como será que eu tenho entendido e compreendido e ressignificado as dificuldades que eu passei na minha vida, as falhas que eu tive, as mágoas que eu tive, aquilo que fizeram comigo? Como eu tenho ressignificado tudo isso? Eu tenho olhado para essas coisas como um peso para a minha vida, e isso de uma forma muito concreta vai me afastando daquilo que o Senhor quer para a minha vida? Ou eu tenho olhado para essas coisas e pedido em Deus uma forma de ressignificar e entender que isso é instrumento de Deus para a minha vida, para que eu possa exercer o perdão, para que eu possa adquirir maturidade espiritual, para que eu possa crescer espiritualmente? E a outra, olhando para o coletivo, é como eu tenho me posicionado como pedra na construção dessa igreja. Como eu tenho usado todas essas coisas para influenciar o outro. Como eu tenho usado todas essas coisas para que o reino do Senhor possa expandir. Como eu tenho usado os meus dons e talentos para que eu possa edificar a casa do Senhor como templo físico, mas, sobretudo, o organismo vivo que é a igreja do Senhor. Será que eu tenho aberto a minha casa? O Senhor me deu uma casa. Será que eu tenho aberto a minha casa para receber pessoas que não conhecem o Senhor? Será que eu tenho aberto a minha boca? Será que eu tenho usado a minha capacidade de raciocínio, de pensar, a minha influência nos locais onde eu estou, para que o Senhor possa ser ministrado, para que as pessoas possam ler em mim? Acho que foi Madre Teresa de Calcutá que ela falou isso, né? Muitas vezes a Bíblia que o outro vai ler é a sua vida. Será que eu tenho sido realmente uma Bíblia viva? Será que eu realmente a minha vida tem inspirado outras pessoas a conhecer ao Senhor? Isso são perguntas que ficaram para mim depois da leitura dessa palavra. Como eu tenho me comportado na minha casa, na minha família, com a minha esposa, como eu tenho me comportado no meu trabalho? Nós estamos indo para uma nova estação aqui nessa igreja. É que eu estou falando do templo, estou falando da organização, tá? Agora, a Casa Viva tem agora um novo espaço, tem uma nova geografia, nós teremos agora um novo entorno. E nós fomos levados para lá pelo Senhor. O próprio pastor já deu aqui várias e várias coisas que aconteceram para que nós estejamos lá no Cambeba. E nós o que vamos fazer diante disso? Nós nos colocaremos à disposição do reino para impactar pessoas e para participar da colheita maravilhosa que o Senhor tem para nos entregar, caso a gente venha semear com a intenção correta. Eu quero participar da expansão desse reino. Eu quero participar da minha construção como pedra viva, mas eu quero também participar da expansão do reino do Senhor. E vem aí uma oportunidade maravilhosa para que nós, como igreja, possamos sim
nos juntar e nos unir para que essas coisas aconteçam da forma como o Senhor quer que aconteça. Teremos um entorno ali naquele local que vai precisar ser impactado. Pessoas que não conhecem a Cristo. Será que lá a gente vai querer viver só dentro do templo? Será que a gente vai achar que só botando uma placa lá em cima, Igreja Casa Viva, já é o bastante para que as pessoas possam conhecer Jesus? Ou será que a gente vai conseguir doar um pouco do nosso tempo para impactar as pessoas ao redor? Será que eu vou conseguir destinar um pouco daquilo que eu tenho para o crescimento disso, entendendo que não é o templo em si, mas é o que vai haver naquele templo? Porque eu creio que ali onde nós vamos estar vai ser um local de libertação, vai ser um local de ministração da palavra, vai ser um local onde o Senhor vai ser engrandecido. O Senhor conhece o coração da nossa liderança e sabe a intenção que nós temos de estar ali naquele local. Como nós vamos escolher nos posicionar diante disso? Será que eu vou conseguir tirar o meu tempo para estar lá, fazendo do mais simples a talvez o mais complexo que eu possa oferecer? Será que eu vou conseguir limpar o chão? Será que eu vou conseguir ligar os cabos? E aqui, gente, cheguem para o pastor, cheguem para a liderança, para os líderes de ministério e perguntem como você pode se posicionar diante disso. Porque há uma seara muito grande que nós vamos precisar nessa nova estação. Entendendo que o fruto dessa nova estação não vai ser um local confortável, o fruto dessa nova estação não vai ser um louvor de qualidade, não vai ser uma boa estrutura, não vai ser uma área climatizada, não vai ser um lounge para a gente ficar papeando, não vai ser. O fruto desse investimento no reino vão ser vidas alcançadas para o Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Qualquer coisa diferente disso, irmão, qualquer intenção no coração diferente disso não faz sentido. E digo mais, não prosperará, porque não está no coração do Senhor. E aí eu quero deixar por fim essa passagem que lembra quem nós éramos e o que nós somos agora. Porque esse versículo, sempre que eu leio, ele me traz uma grande responsabilidade e exige de mim um posicionamento individual e coletivo. Em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E aí, para finalizar o culto, eu não sei quem está nos assistindo, eu não sei se há alguém aqui que não iniciou ainda a caminhada com Jesus, mas isso que eu vou falar é para quem ainda não começou essa caminhada verdadeira com Jesus e que deseja entregar a vida a Jesus. Que deseja participar desse corpo que é imperfeito, cheio de falhas, propenso a te magoar, a te ferir, mas que também vai te suportar, vai te ajudar, vai te ensinar e vai te aperfeiçoar em Cristo Jesus. Para que naquele grande dia eu possa estar junto de você ao encontro do noivo, viver a eternidade do lado dele, contemplando a face do Senhor Jesus, no local onde não haverá mais choro, não haverá pranto, não haverá mais ranger de dentes, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais angústia, onde não haverá mais doença, mas haverá pura e simplesmente a presença do Senhor, sem a interferência da carne. E nós a todo dia, a toda hora, a todo instante, vamos estar lá declarando que Ele é santo. Ele é santo. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer isso, faça. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje a misericórdia do Senhor, ela foi derramada sobre nós. E sobre você, que ainda também não começou esse processo. E há uma motivação para isso. O Senhor é um Deus intencional. Então, se há alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, que você possa fazer isso onde você está, que você possa levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te entrego, Pai,
a minha vida, os meus planos, aquilo que sou, aquilo que eu tenho nas tuas mãos, Senhor. Pai, a minha vida é tua, Senhor. Me transporta desse império de trevas onde eu estou e me transporta para o reino do Filho do teu amor, Senhor. Pai, apaga todos os meus pecados e joga no mar do esquecimento, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida. Porque é contigo, Senhor, que eu quero viver o resto da minha vida. Para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. E para ser, Senhor, a cada dia mais, me parecer com essa pedra angular. Me transformar numa pedra viva para a edificação dessa casa, desse templo espiritual. Oferecendo a Ti, Senhor, sacrifícios santos, sacrifícios espirituais que façam sentido e que subam até o Senhor com um aroma suave, Senhor, as Tuas narinas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, a partir desse momento, fazer morada na Tua vida e possa ser o Teu conselheiro, possa ser o Teu guia, o Teu ajudador em todo esse processo que você vai passar. E também é um chamado para quem já iniciou esse processo e que ainda não entendeu que faz parte de algo maior. Algo maior do que os seus próprios interesses. Alguém que tenha, porventura, se identificado como uma pedra inerte e sem função. Uma pedra que não se amolda, que não soma, que não exerce a função para a qual foi chamado. E aí eu repito a mesma pergunta que eu fiz aqui no início do culto. Se nós fôssemos o construtor, o que nós faríamos com essa pedra? Assim como responderam aqui, eu faria a mesma coisa, eu jogaria fora. Mas ainda bem que o Senhor, Ele não olha para isso. Ele decide se sacrificar por nós. Ele já sabia quem nós éramos, as nossas falhas, os nossos nãos que nós daríamos a Ele. Mas ainda assim valeu a pena para Ele, aquele madeiro, passar por aquele calvário de sofrimento. E eu acho legal uma interpretação que eles falam que o que mais doeu em Jesus não foi a dor das chibatadas, não foi a circunstância da morte ali no madeiro, mas foi no momento em que ele disse, em que ele se sentiu só, sem a presença de Deus. E aí eu não entendi assim, como o Senhor se sentiu só, sem a presença de Deus, como o Senhor Jesus se sentiu só, como se o Pai tivesse o abandonado. E aí uma vez um pregador trouxe uma reflexão que mexe muito comigo. Ele disse assim, sabe por que é que naquele momento Jesus se sentiu só? É porque Deus, Ele não se mistura com o pecado. É por isso que nós conseguimos acessar Deus Pai, porque Cristo nos justificou e todos os nossos pecados foram perdoados, justificados. A dívida foi paga. Mas naquele momento, Cristo se viu sem a presença de Deus, porque naquele momento Ele estava levando o meu pecado e o Pai não poderia estar com Ele naquele momento. Foi o único momento em que Cristo se sentiu só. Ele não disse que se sentia só enquanto Ele apanhava, Ele não disse que se sentia só enquanto Ele estava com fome no deserto, Ele não disse que Ele se sentiu só enquanto Ele estava sendo injustiçado. Não, Ele disse que Ele se sentiu só quando o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre Ele naquele momento. Então, quem nós somos para diante de um sacrifício, de um amor tão incondicional, diante de algo tão especial que o Senhor fez por nós? Quem somos nós para decidirmos ser pedras inertes e não nos decidirmos amoldar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito chegar até a nossa vida? Quem somos nós para não nos posicionarmos no reino de Deus, para que haja expansão no reino dEle? Quem sou eu para virar as costas para Jesus e dizer não? Quem sou eu para dizer que na minha vida há coisas mais importantes do que entregar o meu tempo, entregar a minha vida, entregar os meus bens? Quem sou eu para ser ingrato com aquilo que o Senhor Deus fez chegar até a minha vida? Quem sou eu para usar o meu corpo, para usar os meus ouvidos, as minhas mãos e a minha língua para fazer aquilo que o Senhor não quer que eu faça? O
O Senhor hoje nos dá a oportunidade de fazermos aquilo para o qual fomos criados, sermos pedras vivas. Mas Ele deixa claro que é necessário relacionamento, proximidade com Ele, que é a pedra angular. À medida que vocês se aproximam dele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. É isso que diz a passagem. Ele está conosco e nos guia em todo esse percurso. Nós não estamos sós. Deus se faz presente através do nosso relacionamento íntimo com Ele, mas também se faz presente através da igreja. A igreja é a parte do Deus visível. Não nas imperfeições, mas naquilo em que a igreja imperfeita causa em nós, como instrumento de santificação. Que nós possamos viver isso e entender. A partir de agora nós vamos viver essa estação aqui dentro. E o pastor vai trazer também outras palavras sobre isso, sobre pedras vivas, mas que de alguma forma isso possa servir como base, como fundamento, para que a gente possa entender essa estação da forma como o Senhor quer que nós entendamos.